isso depois. Pronto, beleza, deixa eu botar aqui. 48, 52. Pronto, Gil, deixa eu tirar print aqui, ó, dessa questão e botar aqui no aplicativo logo. Abrir até uma página nova, que eu acredito que fique melhor. E já botar aqui para vocês verem o que eu estou fazendo. Ó. Realmente, Gil, essa questãozinha, ela estava bem chatinha, essa questão, viu? Eu até tinha imaginado que vocês fossem sentir dificuldade nela mesmo, viu? Bem chatinha mesmo. Essas questõezinhas bem no finalzinho, bem apertadas, bem chatinhas, né, de fazer, de compreender o que estava acontecendo ali. Era mais a mais questão, viu? Porque, assim, fala da serpentina. Certo. Aí a primeira coisa que passou na minha cabeça foi, gente, para mim, serpentina era aquele negócio de carnaval, mas enfim. Eu vi uma resolução pela internet e eu não entendi nada, porque estava falando que fazia a somatória da quantidade de energia. Aí eu não entendi, porque lá a gente só faz essa somatória quando é... Equilíbrio térmico. Isso, equilíbrio térmico. E nesse caso não está equilibrando nada, está só Justo, trocando. perfeito. Certo. Aí eu não entendi não, muito Certinho. bem. Imagina, você E vai esse, ver tranquilo, ó. e esse negócio da vazão também tem Pronto. me atrapalhado muito a resolver. Pronto, certo. Fique tranquilo em relação a isso. Ó, Gil, ela... Oi. O gabarito da 48 era qual letra? A 48 seria 75 graus, parece, que era a letra A. Deixa eu olhar aqui, ó, que eu tô com ela aberta aqui, resolvida, certinha. Deixa eu ver. 48, a resposta correta seria... Letra B, desculpa, B, 65 graus. Veja aí, a tua deu 65, Clarinha? Eu ainda vou abrir o caderno para olhar, calma. Pronto, certo. Mas vamos aqui para eu começar logo. Ela fala assim: um trocador de calor consiste em uma serpentina pela qual circulam 18 litros de água por minuto. A água entra na serpentina a temperatura ambiente de 20 graus Celsius e sai mais quente. Com isso, esfria-se o líquido que passa por uma tubulação principal, na qual a serpentina está enrolada. Em uma fábrica, o líquido a ser resfriado na tubulação principal também é água. E essa água ela está inicialmente a 85 graus Celsius, mantida uma vazão de 12 litros por minuto. Quando a temperatura de saída da água da serpentina for 40 graus Celsius, será possível estimar que a água da tubulação principal esteja saindo a uma temperatura de aproximadamente quanto? Lembrando que a gente sempre vai usar os valores aproximados, viu? Essas questões normalmente vão ter ali valores muito, muito quebrados, e aí a gente pode ir meio metendo arredondamento em tudo que a gente puder. Mas, ó, para resolver essa questão, sendo bem sincero com vocês, gente, quando a questão passar desenho, olhem para o desenho, porque ele vai ser muito mais esclarecedor do que o próprio enunciado em si. Percebam, ele falou assim, que a serpentina ela vai estar enrolada nesse tubo. Então, certamente, a serpentina é esse tubinho mais fino que está aqui. E por que é que eu sei que vai ser ela? Porque notem aqui, a água... Oi. O meu tinha dado 55. Foi? Aí Pronto. eu vou explicação para ver como é que chega a letra B. Pronto, bora lá, Clarinha. Ó, ele falou assim, ó, a água do trocador, ele tá entrando a 20 graus Celsius, e realmente, no enunciado, ele falou que a água da serpentina realmente começava a 20 graus Celsius aqui, tá vendo? E aí, olha só o que está acontecendo. Depois que a serpentina passa, no caso, a água passa por toda essa serpentina, vai entrar em contato com esse cano grandão, esse cano grossão que está aqui, é fato que vai haver ali uma troca de calor. E aí, no final desse processo, essa água que foi usada para resfriar, ela vai estar saindo ali com uma temperatura de aproximadamente, ou seja, na verdade, uma temperatura de 40 graus Celsius. Já a água que estava quente, ela entra no tubo grandão a 85, aí vai sair por quanto? A gente vai ter que saber disso. Então, percebam, vejam só, vocês concordam comigo que quando ele passou aqui no caso, quando essa água mais fria, ela passou por essa serpentina e tocou nesse cano grossão, ele não fez uma troca de calor? Ou seja, como ela estava mais frio, ela absorveu o calor, porque lembra, né? A gente sempre vai ter na troca de calor dois corpos. Um corpo vai estar mais quente, o outro corpo vai estar mais frio. E o calor, que é energia em trânsito, ela vai passar sempre do corpo mais quente
para o corpo mais frio. E esses dois caras vão tender ao que nós chamamos na física de equilíbrio térmico. A gente tem que lembrar que a mesma regra lá, a mesma lei de Lavoisier, que a gente vê na química, vale para aqui também. Ou seja, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, se houve uma perda, né, uma perda de calor por essa água que estava passando mais quente, ou seja, a temperatura dela caiu, essa energia não foi perdida, essa energia foi absorvida por alguém, que nesse caso aqui foi absorvida por essa água que estava mais fria. Então, o que é que eu tenho que fazer, Giovana? Primeiro, eu vou ter que determinar quanto de energia que essa água mais fria absorveu. Então, se eu estou falando ali, troca de energia, e essa água não vai mudar de estado físico, qual é o calor que eu vou estudar? É o latente ou o específico? Específico. Muito bem. E o calor específico, qual era a fórmula mesmo que a gente dizia? Sensível, não? Sensível, isso. Desculpa. Então, aqui a gente tem que o calor sensível será o que macete, ou seja, a massa vezes o calor específico, vezes aqui a variação de temperatura. Lembrando, eu estou fazendo aqui, pessoal, para água mais fria, ó. A água mais fria, ou seja, a água que está andando, ou seja, a água que está ali dentro da serpentina, que é esse caninho fininho que está enrolado no cano grossão aqui, tá vendo? Que é uma forma mesmo de dissipar calor. Inclusive, gente, esse sistema aqui, ele é muito usado, que a gente chama de sistema de arrefecimento. A gente usa muito em usina nuclear. Os caras esquentam, depois colocam essas serpentinas para dar uma esfriada na água e essa água voltar para os corpos hídricos. Eles fazem muito isso, viu? Então, olha só, aqui a gente vai fazer só a substituição. Vou botar mais o escuro que fica melhor para vocês verem, viu? Então, vai ficar assim, a quantidade de calor será igual. A massa, beleza. Giovana disse que ficou com dúvida em relação a essa vazão. Giovana, quando tiver vazão, a única coisa que tu vai olhar é para isso daqui, tá vendo, ó? Não são 18 litros de água por minuto? Então, a única coisa que você tem que prestar atenção é que quando tiverem duas vazões, as duas vazões elas terão que estar na mesma unidade de medida. Então, se a água que está passando pela serpentina está em 18 está em litros por minuto, a que está passando lá pelo cano mais grosso também tem que estar em litros por minuto. Se tiver, perfeito, a gente não precisa se preocupar. A única coisa que eu recomendo vocês a tomarem cuidado é quando a questão estiver trabalhando potência e trabalhando vazão ao mesmo tempo. Aí essa vazão ela precisa estar de preferência em segundo, para não precisar fazer transformação nenhuma final. Mas como aqui a gente só está trabalhando com duas vazões e não tem potência, porque lembra que potência a gente vai ter uma unidade de medida watts, ou seja, watts, que vai ser joule por segundo, aqui a gente vai considerar apenas a vazão. Então, se a vazão, Giovana, da primeira é 18 litros por minuto, a segunda tem que estar litro por minuto também. Se tá, a gente pode ficar tranquilo. Então, isso implica dizer, Giovana, que dessa vazão você vai pegar a massa, você vai considerar como se fosse 1 minuto fechado. Então, aqui a massa de água vai ser de 18 litros, e a gente sabe que a densidade da água vai ser 1 quilo para cada litro. Concordam comigo, não é isso? A densidade da água, a densidade a gente diz que é 1 litro por, cada 1 quilo, 1 quilograma por litro. Então, nesse caso, qual vai ser a massa de água que a gente vai ter aqui, se são 18 litros? 18 quilos. Muito bem, aí 18 quilos é a mesma coisa de 18 mil gramas, não é isso? 1000 gramas. Isso. Muito bem. Então, essa daqui é a massa da água mais fria, que é a água que está na serpentina. Então, eu vou trocar aqui, tá vendo? Então, vai ficar 18 mil, ó, vezes o calor específico da água, que eu tenho certeza que isso vocês já decoraram, né? Calor específico da água é sempre no caso vai ser 1 direto, né, gente? 1 caloria por grau Celsius, não é isso aqui que vocês já estão cansados de ver, né? Então, eu já vou substituir aqui, ó, 1 vezes a diferença de temperatura. Vamos lá. Quando ela entrou, estava em 20. Quando ela saiu, estava em 40. Então, o ΔT aqui tem que ser a diferença. Pego a última temperatura, que é a final, tiro a temperatura inicial. Então, nesse caso aqui em específico, o ΔT vai ser de 20. Então, tudo isso daqui multiplicado por 20, portanto, que será igual a 18 vezes 2 dá 36 e adiciono 4 zeros, ó. Então, vai ficar aqui 360 mil calorias, ou seja, essa foi a quantidade
que essa água absorveu. Professor, como é que eu sei que ela absorveu e não que ela perdeu? Porque a temperatura aumentou. Se a temperatura aumentou, é porque ela absorveu energia. Mas percebam, se ela absorveu essa energia, a água que estava passando por aqui, ela não perdeu essa energia? Então, a gente agora vai considerar que ela perdeu essa energia. Ou seja, agora falando sobre a água que está mais quente, ó, então, na segunda situação, a gente vai trabalhar com a água que está bem mais quente, vamos lá calcular o mesmo que, ou seja, vai ser ali o mesmo calor. Só que notem que nessa situação ele perdeu 360 mil. Então, se ele perdeu, eu vou representar isso como sendo negativo, que eu falei para vocês desde a semana retrasada, que na física, na termologia, quando tiver positivo é porque aquilo absorveu calor. Quando tiver negativo é só porque ele perdeu, tá certo? Então, aqui nesse caso, eu vou... Ô, Diga aí. Fabrício, mas no caso não é a água quente que vai perder calor para água fria? Isso, sim. Então, a quente ficou negativa porque ela está perdendo calor. E Ah, essa fria, tá, entendi, porque é a quantidade de calor necessária para entrar em equilíbrio térmico. Ok. isso, justo. Aí, agora, olha só o que é que a gente vai colocar. No lugar desse Q, eu vou botar a massa de água quente vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Isso tudo vai ter que dar menos 360 mil. Giovana que fez a pergunta em relação à questão. Tu tá entendendo até agora o que a gente está fazendo? Então, sim, Fábio. Tá, né? Então, Gil, se liga que quando não estiver falando de equilíbrio térmico, a gente vai estar falando sempre de transferência de calor. Então, o que um corpo vai perder, o outro vai ter o quê? Que ganhar, né? Então, tem que se Por ligar. isso que vai ser igual. Entendi. Muito bem, entendeu? Aí agora, vamos lá, me digam aí. Nesse caso, qual seria a massa de água fria? A massa de água quente, desculpa. Que a gente viu aqui, ó. Os 12. Muito bem, os 12. Aí eu vou botar 12 mil porque é 12 litros, tá? Então vai ficar assim, ó. 12 mil litros vezes 1 vezes o ΔT. O ΔT vai ser tempo final, ou temperatura final, desculpa, menos a inicial. A inicial, nesse caso, 85. Tudo isso aqui igual a menos 360. Tá vendo? 360 mil. Gente, eu vou fazer assim, ó. Deixando esse T menos 85 de um lado, eu posso passar esse 12 mil por outro lado como? Se ele está multiplicando? Dividindo. Dividindo. Muito bem, então vou passar lá para o outro lado, ó, dividindo, então fica dividido aqui por 12 mil, aí vou fazer assim, ó, vou cortar 3 zeros em cima com 3 zeros embaixo, então T menos 85 vai ficar igual a 36 por 12 dá 3, né, gente? Menos 30, não é isso? Confiram aí, se vai ficar isso ou se eu errei. Isso. Isso mesmo. Muito bem, então vai ficar 85 menos 30. Eita, Clarinha, eu errei lá na hora, olha. Tu acredita de botar? Dá 55 mesmo, viu, Clarinha? Estava certo. Pronto, letra C. Estava certinha, viu, Clarinha? Desculpa, acabei olhando a opção errada, viu? Tá tudo Não bem. foi isso? Foi ok, né? E aí, me digam aí, todo... Oi, Oi, o quê? Não falei nada. ou não? Giovana que perguntou. Deu para esclarecer legal, Giovana? Eu sim, Fábio. De Aí, resto, era só cálculo mesmo. pronto, show, muito bem. Nesse caso foi só o raciocínio mesmo que tu não tinha Isso. compreendido, correto? Pronto, Gil, aí o que é que eu te recomendo? Termina de resolver a lista se você não terminou, porque lá na frente vão ter mais questões com uma ideia muito parecida com essa. Tá certo? A mesma Tá ideia. certo. Aí você marca um asterísticozinho aí para tomar o máximo de cuidado com esse tipo de questão aqui, viu? É um nível de questão mais chatinha mesmo, mas a gente tem que se preparar para tudo, né? Não tem para onde correr. E a outra, qual era mesmo, Gil? A 52. 52. Deixa eu pegar aqui, ó. 52. Pronto, da Faculdade Pequeno Príncipe. Ó, deixa eu pegar aqui ela. E as meninas que estão entrando agora. Ei, diga aí, não me estranha. E as meninas que Eu estão tenho entrando que... agora, fiquem tranquilos, viu? Fiquem tranquilos, meninos. Quando vocês reassistirem as aulas lá, vocês vão entender de boa. Fica aí, Gil. Eu tentei fazer o igualando também, para achar o... Só que não deu muito certo. Deu 38,5 e não tem em nenhuma das alternativas. Entendi, Gil. Bora lá. Ó, eu vou precisar da tua ajuda para resolver essa, pode ser? Tá. Vamos lá.
Deixa eu ler aqui, ó. Eu vou ler só para a gente entender mais ou menos. Em uma atividade experimental de física, os estudantes verificaram que a quantidade de calor necessária para aquecer 1 litro de água, ó, então vai aquecer 1 litro de água, em um recipiente de alumínio de 500 gramas, é de 58.565 calorias. Segundo as conclusões, desprezando as perdas, essa quantidade de calor é suficiente para que a água, ela alcance uma temperatura ideal para se tomar o chimarrão. De acordo com os dados experimentais, a temperatura ambiente, ou seja, ambiente é inicial, viu, gente? Quando estamos trabalhando aqui, temperatura ambiente, só que a temperatura inicial. Então, essa daqui vai ser de 20 graus Celsius. E o calor específico da água e do recipiente de alumínio são, respectivamente, 1 caloria grama grau Celsius e 0,21 calorias gramas por grau Celsius. Ao se considerar o experimento citado acima, a temperatura da água do chimarrão, no caso da água e do chimarrão, vai ser de quanto? Então, agora, olha só, nesse caso, quando a gente mistura a água ao chimarrão, a ideia, nesse caso, é que os dois tenham um aquecimento. Concordam comigo? Não é isso? Isso. Os dois vão aquecer. E ele Sim. falou aqui, ó, que para aquecer os dois, olha o tanto de energia que eu vou ter que ter. Tá vendo? Porque quando eu aqueço a água e o pote de alumínio, os dois vão necessitar de uma absorção de calor, não é isso, Gil? Peraí, o que? Repete. Quando eu vou aquecer o pote de alumínio com a água, os dois vão necessitar de uma quantidade de calor, não é isso? Isso, para um aquecer o outro. Muito bem. Então, Gil, tu concorda comigo que se eu pegar a quantidade de calor do pote de alumínio e somar com a quantidade de calor da água, isso aqui tem que dar a energia toda do sistema? Concordo. E a energia São toda em 58.565, né? Muito bem, 58.565. Vê se vocês entenderam isso. Porque ele já havia falado que para aquecer os dois teria que ser essa quantidade. Então, se eu somar a quantidade de calor do pote... Oi, Gil? Acontece a mesma coisa com a chaleira, quando a gente esquenta água. Perfeito, isso mesmo, Gil. Porque se você perceber, Gil, quando a gente já. coloca a chaleira, não chega um momento, Gil, que a chaleira ela tá um pouco... pronto, a chaleira tá morna, mas a água dentro tá extremamente fria. Aí depois aqui começa a passar calor para elas duas começam a ter aquela quantidade, e aí, se você perceber, as duas ficam extremamente quentes. Por quê? Porque começa a juntar o calor das duas, tanto o calor da água quanto o calor da chaleira. Tranquilo? Entendi, Fábio. Tranquilo. Daqui me ajuda aqui para a gente fazer, Gil. A quantidade de calor, primeiro, bora fazer aqui a quantidade de calor do pote. Qual é a fórmula que a gente vai usar? Que macete. Muito bem. Aí a galera tá massa, viu, velho? Então, ó, QP será igual. Qual é a massa do pote? 500. Muito bem. Qual é o calor específico do alumínio? 0,21. 0,21. Muito bem. E aqui a gente vai ter que saber o ΔT. Aí é T menos qual era a temperatura inicial deles? Dos dois? 20. Muito bem, porque estavam a temperatura ambiente. Então vai ficar assim, ó. QP sendo igual a 500 vezes 0,21. É a mesma coisa, gente, de 21 vezes 5, viu? Vai ficar 5, 10, 105, ó. 105 vezes T menos 20, tá certo? Gente, deixa eu mutar aqui meu WhatsApp, desculpem, viu? Tem alguém No falando problem. comigo para poder a gente não se atrapalhar. Peraí. Pronto, voltei. Ó, vou deixar aqui, depois a gente faz a distributiva, viu? Só para ser mais rápido. Ó. Segundo, me digam aí como é que vai ficar o calor da água, então. Qual é a massa dela? 1.000 gramas. Muito bem. Isso, olha, a massa. Aí, qual vai ser o calor específico? 1. Vai ser Muito bem. E aí, quando a gente fizer... O que foi, Ellen? Ah, doido, esqueça. Ei, tem gente que a pessoa tem que jogar, daqui a pouco tá jogando... Ah, minha filha, típica, ó, vindo de você, nem... Gente de Garanhuns. Como é o nome da favela que ela mora, meu Deus? Sei lá, daquilo ali. Não sei se é Aquele subúrbio buraco. de... É o lixão da mãe Lucinda. Acho que deve ser, sei lá. Não sei se é o centro de tratamento de água e esgoto, sei lá. Sei não. Ó, vai ficar assim, ó. 1.000 que multiplica
T menos 20. Todo mundo entendeu porque eu botei 20, né? Porque a temperatura inicial aqui. Tá vendo, ó? Aí agora o que a gente vai Isso. fazer? A gente volta para cá, ó, tá vendo? Deixa eu puxar isso aqui para cá, ó. Eu não reescrevo, né? Já posso utilizar daqui, ó. Tá vendo, ó? E aí vamos lá para vocês me ajudarem aqui, ó. Quem é que a gente vai colocar mesmo no lugar de QP? 105. 105 vezes T menos 20. Muito bem. E do QA? Ó, 1000 vezes T menos 20. Tudo isso aqui igual a 58.565. Aqui agora não tem para onde correr, não. Tem que fazer a distributiva, ó. 105 vezes T dá 105T. Menos, né, porque isso aqui está positivo, vai ficar 20 vezes 105 vai dar 2.100. Confiram aí se é isso. Eu tô doido. É isso, Adilson? É, né? É. Muito bem. E aqui fica 1000T menos 20.000. Tudo isso daqui igual a 58.565. Olha, aqui quando a gente somar vai dar 1.105T. Aqui vai dar menos 22.100. Tudo isso daqui igual a 58.600 ou 565. Eu já ia errar, poxa, por causa de uma digitação. Vai ficar 1.105T igual a 58.565. Esse está negativo, passa positivo, ó, 22.100. Bora somar aqui, ó, 58.565 mais 22.100. Fica 5, 6, 6, 10 e 8. Olha quanto foi que deu aqui, ó. 1.105T igual a 80.665. Aí, ó, deixando o T de um lado da igualdade, é aquela mesma coisa que vocês já estão acostumados, já estão careca aí de saber como é que resolve, né? Pronto, tudo isso. Quando a gente faz a divisão, dá quanto mesmo, gente? Ali? Alguém já fez, no caso? Pra mim deu 73. Tipo assim, Muito a minha bem. conta final deu 73. É isso mesmo. Essa daqui é a 59, né, que a gente tá fazendo? 52. 52, né? Pronto. Só para conferir. É isso mesmo, 73 a minha também. Valeu, Clarinha. 73 graus Celsius. Olha, gente. Que perfeição. Letra D. Pronto. Giovana que tinha perguntado. Deu para entender, Giovana? Deu sim. Joinha. Só foi o raciocínio mesmo também. Também, né? Gil, aí você vai me prometer que você vai terminar todas as questões e vai sempre grifando as que forem iguais a elas, tá certo? Porque aí você toma cuidado. E na dúvida você me pergunta, viu? Tá certo, Fábio. Tranquilo? Pode me perguntar. E qualquer coisa, se eu não lhe responder, fique lá, tipo, olha, pelo amor de Deus, responda. Aí eu vou e respondo. Ok? Fechou. Ok. Pronto. Que aí vocês já não perdem tempo depois quando forem fazer. Mas vem cá, quem fez todas, conseguiu fazer todas? Será que existe no mundo alguma questão de calorimetria que vocês não consigam fazer mais de calor específico lá tem? Olha, de fato, Fábio. Eu consegui fazer até a 55. Calma aí, tu fez muito. Até Fez a muito, não é? 55. Eu acho que Porque foi o ano que tu mais fez coisa de questão de calorimetria, não foi? Mas, sim, e porque você falou bem, essas do final estão bem chatinhas. Aí você deu, né, a aula passada para a gente terminar. Eu, poxa, eu vou terminar hoje. Cadê? Consegui fazer só mais 10 questões. Eu digo, não acredito que eu fui tapeada pela lista. Mas assim, estou fazendo devagarinho. Pelo menos Pronto. até a 55 eu fiquei. beleza, faça, veja, qualquer coisa você reassiste essa aula, pelo menos esse começo aqui, para você dar uma relembrada e tenta fazer as outras. Aí, na dúvida, você me procura. Tá certo? Tá certo. Pronto, isso vale para todo mundo, não é só para a Giovana, não, viu? Para todos que estão aqui. Precisarem de ajuda, corram aqui, falem comigo que eu ajudo todos. Tranquilo? Bora lá, vamos lá que eu vou agora, ó, dar continuidade, viu, gente? Vou dar continuidade agora para a gente poder falar um pouquinho aqui sobre um assunto. Aí minha ideia é o quê? É encerrar toda não, mas assim, 90% de termologia. E a gente já voltar para a parte de cinemática hoje, que vocês lembram que o nosso combinado foi. Eu concluí a parte mais levinha, mais tranquila, depois a gente voltava para a parte mais chata. Não foi isso que eu falei? Ninguém aqui está enganado não, né?
Foi. Foi isso que eu falei. Aí eu disse, depois a gente volta para a parte mais chatinha, que não tem para onde correr. Poxa, é recorrente, não é nem a parte de cinemática, vocês sabem disso, e a gente não consegue adivinhar se vai ser cobrado ou se não vai. Então, o jeito é estudar, não tem para onde correr, não. Então, deixa eu abrir aqui, ó, o nosso resumo, ó. Cadê? Pronto, tá nessa parte aqui, ó. Beleza. Para eu colocar aí, deixa eu transferir para vocês aí, para poder vocês verem no que é que eu estou mexendo aqui. Mas o Jaula é bem tranquilo, é bem de boa, viu? Porque a parte de cinemática que a gente vai estudar é só a parte de MCU. Eu também acredito ela, eu estava com saudade de estudar coisas que não fossem relacionado a calor, sabe? Mas sim a movimento, porque eu particularmente gosto, né? Mas eu sei que a galera normalmente não gosta não, porque envolve muita matemáticazinha básica e a galera fica meio perdida. Mas aqui o segredo é estudar, né, gente? Tem para onde correr, não. Bora lá para a gente falar, gente, um pouquinho, para dar continuidade, né, dessa questão. E tu, Ellen, tu não gosta porque tu não tem água em casa para poder tomar banho, né? E mesmo que tivesse, tu não ia tomar mesmo, aí quando tá muito calor, tu fica toda suada, toda preguenta, velho, com aquele fedor de sebo, né? Teve uma vez que Ellen chegou perto de mim, menino, foi um fedor, velho, de virilha suja. Sabe aquele fedor de virilha, velho, suja? Aquela Fabrício do Foi, é céu. sério. Aquele fedor, velho, de calcinha, velho. Sei lá, não sei nem dizer. Eu sei que eu fiz foi vomitar quando ela saiu de perto de mim. A mulher, quando menstrua e fica. Desse jeito. Não tá tempo só que a gente vai pra calcinha e que soa, passa o dia todo em Vocês calcinha. são muito Foi nojentos. desse jeito mesmo, desse jeito. Nojenta é ela que anda fedendo assim. Toma banho. Diga aí, Fabrício, nojenta é ela que anda fedendo assim. Não é? Moleque velho do sovaco, velho, podre, preto. Isso aí, sai o cabo olha, já vê logo, furico preto. Sai, né? Bora lá, ó. Agora vamos falar sobre transmissão de calor. Gente, olha só, lembra que calor é energia, ou seja, ela está em trânsito. Então, essa energia ela vai estar sempre sendo trocada entre dois corpos. E a gente vai estudar a parte mais teórica. Aqui não tem cálculo, é só teoria. As meninas que estão entrando agora vão aprender do mesmo jeito. Então, prestem atenção. Olha só, o calor, né, pode ser transmitido, a primeira forma é a condução. Só que se liguem, para que algo seja, ou seja, para que o calor seja transmitido por meio de condução, é necessário ter contato entre os dois corpos. Professor, não entendi. Vamos supor, você cozinha, aí coloca aí você esquece a colher de alumínio dentro da panela. Depois de um certo tempo, quando vocês forem pegar naquela colher, ela vai estar o quê? Quente ou fria? O calor pega Quente. quente, não é porque o arroz está pegando fogo, pô, pegando fogo, ou seja, vai ter uma transferência. Essa transferência, pelo fato de ter sido contato entre o arroz que estava quente e a colher que estava fria, a gente tem aí a condução, ou a transmissão de calor por meio de condução. Tá vendo? E as meninas estranhando, que a gente fala umas verdades na cara de ela e depois botou como se nada tivesse acontecido. Não, aqui... se ela tivesse ano passado e tivesse com... Como é o nome da outra? Ana. A outra com a Ana Sapatão, menino. Ali ia ver o que é discriminação. E agora aquela era suja, viu, bichinha? Aquela era suja ao ponto. A bicha era feia, nojenta, suja, e igual ela ainda era pior, que ficava era com mulher, aquela cebosa. Acredita? A porra que a gente descia ao quadrado. A que a gente descia a mão nela. Aqui é assim, ó, pode humilhar, só não humilhe Clarogênia, que é rica. Não humilhe também, deixa eu ver, quem tem condição financeira. Não humilhe Edilson, que é o homem do grupo também. Deixa eu ver. Mariana Feitosa também não, porque é branca. Só o resto pode descer aí a madeira. Tá vendo? Tá bom? Por descer a madeira, chame ela aqui. Fabrício, Depois. Oi. eu nunca mais peço a minha mãe divulgar você, porque toda vez eu falo, mãe, divulga o Fabrício. Tá vendo? Não, e também penso em Luzinete, ela me divulga. Mas Luzinete, Luzinete é parda. Então, tá meio que no meio de tudo. Eu acho ela escurinha demais pra ser parda, viu? É Só verdade. acho. E aí, Luzinete? E eles? Tu se acha branca, Luzinete? Nossa, igual as Snow White, sabe? Igual a Branca de Neve.
A Luzinete, Deus me livre, né, Luzinete? Deus me livre. E um dia desse eu fui pra casa da Luzinete e ela falou, Maria, Deus me livre ser branca. Já chegou assim, velho. Oxi. Ai, meu Deus do céu. Eita, menina, me lasquei também, porque eu sou preto e pobre. Mais uma pra Edilson, é. A bichinha da menina, véio, entrou agora. Já vai Edilson. Mas vamos lá, ó, povo. Condução. Então, vai necessitar de contato entre esses corpos. Então, olha só, perceba que se precisa de contato entre os corpos, isso implica dizer que, dependendo do material, você vai ter ali mais condução ou menos condução. Eu vou perguntar para vocês aqui agora. Se eu botar no fogo uma colher de madeira e uma colher de alumínio, quem é que vai esquentar mais? Alumínio. Alumínio. O alumínio. Isso aí, o alumínio. Por quê? Porque dependendo do material, ou seja, a gente vai ter um coeficientezinho ali, que vai ser o coeficiente de transferência de calor. Quanto maior ele for, mais temperatura, ou seja, mais calor ele vai absorver calor com muito mais facilidade. Tranquilo? E aí, vamos lá, olha só, aqui eu coloquei a única formulazinha, mas no Enem não é cobrada não, tá? Aqui é só cobrado mais, eu trouxe mais por questão por desencargo de consciência e por curiosidade, tá? Mas na UNEB cobra, que é o gradiente de temperatura. Gente, gradiente de temperatura é a divisão entre a temperatura e o comprimento do objeto. Professor, não entendi, não. Vamos supor, eu tenho uma colher, e essa colher tem um comprimento, que eu vou dizer que o comprimento dela é L0, tá? Então, percebam, vejam só. Aqui eu tenho uma fonte de calor. Então, essa fonte de calor vai começar a transmitir calor para essa colher. E o que é que vai acontecer? Quanto mais próximo, olha só. Aqui, quando eu botei, ó, quanto mais escuro, quanto mais próximo do vermelho tiver, mais quente tá, viu? Então, ó, quanto mais próximo da fonte de calor, ou seja, quanto menor é o comprimento dela, maior vai ser a sensação de calor. Maior será a temperatura, né? Vocês observam que até esse pedaço aqui, ele está extremamente quente. Aí eu vou me distanciando, vai ficando cada vez menos quente, e assim por diante. É justamente o que a gente faz quando está cozinhando naquelas panelas muito grandonas, naqueles caldeirões, né? Se vocês perceberem, as mulheres e os homens, né, que cozinham, usam muito colheres bem grandonas, e até maior do que o que precisaria. Inclusive, eles chamam até de tacho, né? Eles usam muito tacho de madeira. Por quê? Porque a madeira vai ter uma baixa condutividade térmica, tá certo? Então, baixa condutividade térmica é porque a condução vai acontecer com pouca coisa. No caso, vai acontecer de forma muito mais difícil, ou seja, vai conduzir menos calor. E grandão, por quê? Porque o gradiente de temperatura, que é o tanto que aquilo ali vai aquecer, é inversamente proporcional ao comprimento. Ou seja, quanto maior é a minha barra, no caso, quanto mais distante tiver, menor vai ser a sensação de temperatura. Ela perguntou aqui, eu não vou nem ler, porque eu não vou dar ibope, né? Sabe o que é mais quente, Ellen? Você quer que eu diga mesmo? Você quer mesmo que eu diga? Quer não, né, amor? Viu? Porque depois o pessoal reassiste a aula e fica assim. Professor, eu acho que o senhor maltrata muito, Ellen. Eu disse, maltrata? Amor, maltratar, a gente maltrata cachorro, gato. Aquilo ali a gente não dá nem liberdade. Aquilo ali não merece nem ser maltratada, merece ser, como é que se diz? Exterminada. Exterminada, Sangue exterminada. de Cristo. E deixar ela viver É que nem vírus, não é considerado ser humano. Muito, isso mesmo. Ei, Do perfeito. nada ele mede uma biologia. Não é ser vivo, não, isso aí não, porque ela só vive alimentada pela nossa energia. Então, amor, se não produz a própria ATP, para mim não é ser vivo. Então é isso, tá, gente? Então vocês já estão vendo aqui, né? Ai, essa menina é muito engraçada, viu? É uma piada essa menina. Então, ó, gradiente de temperatura é isso, viu, gente? É o quanto que vai aquecer dependendo do comprimento. Então, vamos supor que Clarinha quer assar um milho. Se Clarinha for assar um milho na fogueira, é recomendado que Clarinha use aqueles espetos muito grandões. Por quê? Porque quanto maior, menor vai ser a sensação de temperatura na ponta dele.
tá certo? Porque a gradiente de temperatura e o comprimento são inversamente proporcionais, tá certo? Aí, olha só, outra coisa também que a UNEB pode cobrar é o fluxo de calor. Gente, fluxo de calor é o quanto de calor que está fluindo para aquele determinado, para aquele dado objeto. A gente diz que a quantidade de calor dividido pelo tempo. Professor, posso dizer que isso é a velocidade do calor? Até pode, mas assim, fisicamente falando, não está correto. Porque, na verdade, o correto seria fluxo, porque fluxo a gente só tem uma direção, é diferente da velocidade, né? A velocidade ela vai ter mais de uma direção, tá certo? Mais de um sentido. Enquanto o calor não, a gente chama de fluxo, tá? E a gente diz que a quantidade de calor dividido pelo tempo. Mas aqui, para o Enem, fiquem tranquilos, ó, não cobra no Enem, viu? Ei, isso aí Oi. não é a fórmula da capacidade térmica também? Também, isso mesmo, é que a gente vai estudar isso aí futuramente. Aí, Olha, seu trabalho sobre o tempo. A Isso, potência é o quadrado sobre R. Com a isso. gente ri, com o PR ao quadrado. A potência é o cara. É engraçado. Pio. E se não der com a música, mete rola. Ixi, aí, é massa, é isso mesmo, sobre. velho. Massa demais, aí tu é doido. Mas é isso mesmo, Gil, muito bem. Porque assim, nessa parte de transmissão de calor, Gil não vai cobrar não, viu? Fique tranquila em relação a isso, certo? E agora, olha só, passando aqui, a gente vai ter, então, nesse processo de transmissão de calor por condução, nós chamamos de condutores e de isolantes. Os condutores são aqueles materiais que eles têm boa condutividade. E aí, normalmente, esses materiais, eles serão materiais mais espessos, tá certo? São materiais bem mais espessos do que, por exemplo, quando a gente está falando sobre os isolantes. Tranquilo? Mas o que vocês precisam lembrar daqui é que os condutores, ó, os condutores são aqueles materiais que vão conduzir muito bem o calor, ou seja, que aquece muito rápido. Já os isolantes são aqueles que não vão. Por exemplo, a gente costuma dizer que os plásticos, eles são mais isolantes. O vidro também é mais isolante. Aquela outra, como é o nome, meu Deus do céu? A louça Isopor? também é um isolante. O isopor também, Gil, é um isolante também, tá certo? Enquanto condutores seriam, aí, em sua grande maioria, os metais, tá certo? Os metais são excelentes condutores. Em química, a gente estudou, inclusive, o porquê que eles são bons condutores, né? Porque a gente vai notar que esses metais, eles possuem muitos elétrons livres, né? A gente lembra que quando a gente está falando sobre os metais, eles normalmente são mais eletropositivos, não é isso? Eles são mais eletropositivos, ou seja, tem capacidade de doar elétron, ou seja, sobra elétron na camada de valência. Então, por isso que eles são bons condutores, porque você vai ter muito elétron livre ali, ou seja, muito espaço, e aí acaba que esse calor consegue transitar melhor. Diferente, por exemplo, gente, hoje, inclusive, o isolante mais conhecido que a gente tem é o ar, viu? O ar atmosférico é extremamente isolante. Se não fosse isolante, quando a gente colocasse uma tomada, a gente tomaria choque só de chegar perto, e a gente não toma. Percebam, por quê? Porque o ar, ele não é um bom condutor nem térmico, nem elétrico, viu? Aí, a gente, claro, que tem o caso das descargas elétricas, mas aí são casos à parte. Tranquilo? Mas é isso. E outra coisa também, por isso mesmo que o secador, a gente tem menos chance de se queimar com secador do que com chapinha. Porque o secador vai usar o ar, e o ar, ele é mais isolante do que condutor térmico. Enquanto a chapinha, o calor vai ser por condução, né? Quando você pega seus cabelos duros e você passa a chapinha lá, nos cabelos vai todo oleoso, como Ellen faz. Não só Ellen, quem faz também é Suítane. Ela nem Suítane, cabelo tem, Fabrício. Ela usa aquelas perucas. eita, é mesmo, mas Ela tem, junta pelo de rato e faz. é verdade, e pelo de saco. E Mariane também, ela não lava os cabelos e fica passando chapinha, que esse cabelo vai todo oleoso. Ela e Suítane chega, fica podre, sabe aquele fedor de cabelo sujo queimado? Elas vão pro Montessori podre, que é aquele fedor. Teve uma vez, inclusive, que choveu, menina, era Mariane Feitosa andando e o fedor de macaco, olha. Ixi, não há. Ui, que nojo, velho. As meninas que entraram aí, tomem cuidado, viu? Se a menina faz aí a macaco. Aí, ó.
Cadê? Pronto, beleza. Agora vamos falar sobre o segundo, que vai ser a convecção. Ô, gente, convecção, então notem. A condução, gente, tem que ter contato entre os objetos. Na convecção não precisa, mas na convecção a gente vai ter o que nós chamamos de deslocamento de matéria. Eita, professor, não entendi, não. Um exemplo de instrumento, de instrumento mesmo, de máquina que vai usar a convecção para fazer o resfriamento do ambiente, ou então o aquecimento, é o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele vai fazer o quê? Ele vai ter troca de ar, e nessa troca de ar você também tem a movimentação de matéria, tá certo? Então, quando você movimenta a matéria, você tem ali o que nós chamamos de convecção. Professor, bota um exemplo mais prático, um exemplo mais fácil de entender. Se a gente tivesse aqui uma fonte de calor, botasse uma bacia, e nessa bacia colocasse uma quantidade de água, percebam, vejam só, que esse carinho, ou seja, a água, a partícula, a molécula de água que tivesse mais aqui embaixo, ela, teoricamente, ela estaria mais fria, concorda comigo? Porque a gente tem que lembrar que quanto mais frio, maior é a densidade. Lembra que a gente já comentou uma vez que em uma sala, a gente tem que o ar quente fica na parte de cima, ó. O ar quente fica na parte de cima e o ar frio fica na parte de baixo, né? Isso porque o ar frio ele é bem mais denso, ó. Então, o ar frio fica na parte de baixo. Então, o que é que está acontecendo aqui? Esse carinha que está mais frio, ele vai ter, olha só, ele vai começar a receber calor dessa fonte de calor e depois de um certo tempo, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai subir, por quê? Porque a densidade vai diminuir. Porque a gente precisa entender e lembrar que temperatura é inversamente proporcional à densidade. Então, quanto mais quente tiver, menos denso aquilo é. Ah, professor, não entendi do mesmo jeito. Pegue depois, a gente pode até falar de densidade e comparar com viscosidade. Se você pegar mel gelado, e tentar tirar ele do pote, vocês concordam comigo que vai demorar muito, porque ele vai ficar muito duro. Agora, se você pegar aquele mel e você aquece, você esquenta ele não fica menos viscoso? Se ficar menos viscoso, significa que vai ficar menos denso. Tá vendo? Fica bem menos denso. A gente tende, inclusive, a aquecer as coisas para que elas fiquem menos viscosas e, consequentemente, menos densas. Ou seja, fiquem, consequentemente, mais leves. Inclusive, o que usa também isso, gente, questão de convecção, é balão. O balão só sobe porque a gente coloca ar quente lá dentro, e o ar quente é mais leve. Mas voltando aqui para o caso de convecção, ó, a gente tem uma fonte de calor, tem uma bacia, nessa bacia a gente tem água, e essas moléculas de água estão recebendo energia dessa fonte de calor. Aí vejam só, quem está mais embaixo significa que está menos denso, ou seja, está mais frio, porque é óbvio, é fato. Aí ela vai recebendo calor e ela sobe. Só que depois de um certo tempo, ela passa um tempo lá em cima, ela vai perdendo calor para o meio, ó, tá vendo? O calor vai saindo para o ar, para o meio. E aí o que é que acontece? Ela cai a temperatura de novo, ou seja, a gente fica nesse fluxo, tá vendo? De você pega ar quente, no caso você pega o ar quente e joga para baixo, pega o ar frio e joga para cima, ar quente para baixo, para cima. A gente fica sempre nesse processo. Inclusive, gente, essa convecção é o que vai fazer aquilo que a gente conhece por brisa marítima. Vocês já viram, alguém aqui já foi em um lugar que tivesse um corpo hídrico muito grande, tipo rio ou mar? Me diz aí. Ou um rio muito grande. Fabrício, eu já estive na praia à noite. Muito show, muito bem. Lulu, tu percebeu que é um frio não é um vento forte. Quem já foi ali naquela orla É um de vento Glória forte. mesmo sabe. É um vento forte e frio. É, forte e frio, justo. Gente, agora, por que aqui perto de corpos hídricos vai ter muito vento? Porque você vai ter ali a convecção, né? Porque, olha só, você tem a faixa de areia, ó, deixa eu botar aqui, ó, você tem a faixa de areia que eu vou botar de rosa, e você vai ter ali o corpo hídrico, ou seja, o rio, o mar, qualquer coisa. A gente estudou anteriormente que quem é que tem o maior calor específico? É a água ou a areia? Maior calor específico. Água. Muito bem. Então, o calor específico da água é maior do que o calor específico da areia. Aí a gente lembra que essa parada de calor específico é o quanto que aquilo vai aquecer com a quantidade X de energia. Ou seja, a água vai demorar muito mais para aquecer. Então, isso implica dizer que pelo dia, durante o dia, ela vai estar mais fria. Então, se ela vai estar mais fria, o ar que está aqui, ó, esse ar que está aqui nela, que vai sair dela, que está perto dela, vai estar um ar muito mais frio, enquanto esse daqui que está na areia vai estar um ar muito mais quente, consequentemente, ó,
muito mais, que a gente chama de rarefeito, né? E aí, o que é que vai acontecer? Olha, quando esses dois se encontram, vai haver uma troca de calor entre esses dois caras, ou seja, por convecção. E aí, o que é que vai acontecer? Olha, esse daqui que está mais frio, ele vai subir, enquanto esse que está mais quente, ele vai descer. A gente vai ficar nesse processo, olha, de uma coisa sobe, uma coisa desce, uma coisa sobe, outra coisa desce, ou seja, movimentação, deslocamento de matéria. A gente tem aquela brisa, que é o vento, tá vendo? Ó? Vai ser a movimentação do ar. Aí a gente, se vocês notarem, durante o dia, a gente tem a brisa marítima, que é sempre do mar para a terra, e à noite a gente tem a brisa continental, que vai ser do continente, ou seja, da terra para o mar. Então, se vocês forem ou no mar ou no rio, vocês vão perceber que o vento, à noite, tende a ser nas suas costas, assim, ó. Ela vai para o ar, para o mar, tá vendo? É bem interessante isso, gente. Mas se alguém perguntar para vocês... Interessante mesmo. Não é? Porque a gente geralmente vê em geografia, né? Mas a física explica muito melhor. Gente, em geografia eu não consegui entender isso. Mas agora eu tô entendendo. Gi, quando fala de massa de ar frio, massa de ar quente, e aqueles ventos, ventos alísios, né, que eles falam, né? Tu lembra disso? Eu tenho que dar uma revisada. Ei, veja, Gil, mas quando tu for, tu for estudar isso de novo, tu vai entender, por causa da convecção. Você tem que, olha, é só você lembrar do seguinte, que só forma vento quando você tem uma diferença de temperatura. Porque nessa diferença de temperatura, você tem o processo ali de convecção, tá certo? Troca de calor por meio do deslocamento da matéria. Tá deslocando o ar, você tem a brisa. Então, por isso, né, que morar próximo a corpos hídricos muito grandes chega a ser até mais refrescante, né, porque você vai ter muito mais ar, muito mais brisa. Agora, cuidado, ó, vocês lembram aqui da condução? Gente, a condução, ela só vai acontecer entre objetos que sejam sólidos, viu? Então, tem que ser sólido com sólido, perfeito? Para ocorrer a condução. Enquanto a convecção é só fluido, ou seja, a gente só consegue ter convecção de líquido e gases, tá certo? E um exemplo muito característico de convecção é o ar-condicionado e o aquecedor. O ar-condicionado ali, ó, tá vendo? O ar-condicionado, ele congela, ele gela o ambiente utilizando a convecção. Perfeito? Oi. Sabe que eu não compacto com essa ideia de que em ambientes perto de locais hídricos é mais frio. Eu moro de frente para essa barragem, calor da bexiga. Ei, eu moro de frente, Fabrício, é de frente. Mas o problema é que você mora perto da barragem, mas você já viu o tamanho do paredão que tem aí, velho? O paredão, ele é de pedra. Ele vai jogar todo o calor que ele recebe, ele joga em vocês. Ou seja, o corpo hídrico não vai nem fazer diferença. Tu entendeu por quê? Não faz diferença? Eu entendi agora. Ei, agora toda vez que eu vejo, toda vez que eu vejo esse negócio, eu fico por muito tempo, se esse negócio um dia, assim... Mano, tu, velho, a primeira. Ei, mas aqui em casa, Giovana já veio. Eu acho que Giovana lembra como venta muito aqui. Aqui em casa já venta muito. Porque não tem o paredão. Também? E é aberto e tem um rio. Diga aí, Clarinha. Clarinha falar. Não, o corpo hídrico piora na situação. Ei, não é, velho? Socorro, mano. Diga aí. Bichinha de Lulu. Tadinha, Lulu sofrendo, velho. Mas é isso, viu, gente? Só entre líquidos e gases, viu? E aí, por último, a gente tem a radiação. Ô, gente, a radiação é a única que vai acontecer no vácuo. Professor, exemplo de radiação, a luz do sol. Percebam que a luz do sol aquece, vem do espaço. O espaço é vácuo. Então, a única transmissão de calor que vai ter por meio, no caso, não vai necessitar de um ar, não vai necessitar de um meio para se transmitir, é a radiação, tá certo? E aí, olha, perceba que quando você passa muito tempo no sol, você acaba ficando com muito calor. Por quê? Porque você está recebendo o calor dele. E esse calor ele é recebido por meio de radiação, tá? E aí, os raios, nas questões do Enem, principalmente, eles vão cobrar, tá? E vão te perguntar quais são os raios ali, que inclusive a gente vai estudar isso em ondulatória, não se preocupem. E a gente utiliza, no caso, que é usado ali para fazer essa transmissão de calor. E aí esses raios, gente, são os infravermelhos, viu? Ó, infravermelho.
Cuidado para não confundir com ultravioleta, viu? Ultravioleta, ele não vai transmitir calor. Quem transmite calor é o infravermelho. Inclusive, o nosso corpo e qualquer ser vivo, né? Na verdade, transmite calor por meio de infravermelho. A gente está toda hora lançando no ambiente e recebendo também esses raios infravermelhos. E exemplo disso, gente, são tanto essas câmeras quanto armas aí que tem essa visão noturna. Essa visão noturna, ela ocorre porque a gente tem naquele equipamento um leitor de infravermelho. Ele percebe o infravermelho, ou seja, percebe o calor que está sendo gerado, né, que está sendo lançado no ambiente por aquele corpo, e a gente consegue identificar. Percebam, aqui dentro da casa, como as luzes estão ligadas, a gente lembra que a luz, ela vai ser transmissão de calor, porque quando você liga uma lâmpada e você toca nela, você percebe que a lâmpada está quente, poxa. Porque vai ter uma transmissão. Então, perceba, quanto mais claro tiver, mais calor tá aquilo ali, tá vendo? Ó? Perfeito. Se vocês perceberem aqui, ó, onde tem grama, né, tende a ficar mais quente, viu? Por quê? Porque a grama tem água. E aí, como aqui estava à noite, né, a gente tem que lembrar que tudo que tem água vai ter aquela sensação mais quente. Enquanto o asfalto, se vocês perceberem, ó, que tem calor específico muito baixo, aí, ó, o que vai acontecer? Vai estar muito mais frio, vai estar muito mais escuro. E outro exemplo característico, gente, são esses termômetros que o pessoal usava muito na época do Covid, na época que... como é o nome dela, meu Deus? Na época que Ellen saía de casa com Covid para ir transmitir para o pessoal. Eu não sei se vocês lembram, olha, nem Tawane, nem Lai, nem a outra aqui, não estava aqui não, mas meninas, essa Ellen, na época do Covid, ela saía sem máscara, espirrando no pessoal, no meio da rua, acredita? Era triste, viu, meninas? Não façam isso não, inclusive. Pronto. Ela sempre fazia isso, acredita? E ela dizia assim, que não ligava não, que não estava nem aí. Acredita? Isso foi. Ela fazia mesmo. Suja, né, menina? Suja. E é muito sem caráter. Essa menina. Não andem com ela, não, tá? E tomem muito cuidado. Beleza. Ó, o estudo dos gases eu não vou ver com vocês hoje, não, é porque eu já tenho uma aula pronta. Mas me digam aí se deu para entender isso. Eu Deu consegui. sim. Fala tu. Eu entendi. Poxa, show, massa, velho. Essa partezinha mais teórica é uma delícia, né? Aí eu vou passar umas questões para vocês fazerem em casa, viu? Dessa parte mais teórica. Bora passar aqui para a próxima parte. Fabrício, você pode, por favor, naquela do. Ai, no cálculo que tem aqui na parte de conversão, você pode colocar tipo, o que é cada um? Porque às vezes eu me confundo. Aqui. Eu gosto de ter para Eu lembrar. botei, ó, temperatura, comprimento. É no outro, no Aqui, convecção. sabe? Qual? Esse daqui? Ah, Então, é a esse daqui. densidade. Isso, densidade. Ó, densidade. Aqui é a massa. E esse daqui é o volume, ó. Tá vendo? Massa sobre volume. Aí você tem a densidade. Certinho, Lulu? Eu vou passar para vocês esse Aqui. slide. Passar para vocês o slide. Aí, gente, o slide vai com o estudo dos gases, mas qualquer coisa eu tento tirar lá para vocês. Não se preocupem, não. Ok? Deixa eu tirar aqui para poder botar no outro, gente, porque eu acabei fazendo o slide. Fábio, eu sou a Lavínia com esse estudo de gás, né? Porque tu estava estudando para a prova, né? E aí eu tava falando também sobre aquela questão de, ai, como é o nome? Dilatação, sabe? Eu fiquei, sabe aquilo, Lavínia? Eu só sei o permitir para voltar. Que ódio, velho. Mano. É porque ela só sabe, velho, a parte física dele mesmo, sabe? Por você nunca rezei tanto que a parte mais química dos gases ela não gostou, não. Por causa do número de mols, velho. Que era difícil que isso azul de encontrar para ela, né? Porque como ela tem muita dificuldade, Fabrício, né? Aí ficava... Lavínia, na parte teórica, é uma coteada. Mas ela é boa. Assim, se você mandar uma questão de cálculo, ela vai conseguir fazer. Agora, manda uma questão para ela ler, ela fica assim, o que eu tenho que fazer aqui, meu Deus? É desse jeito, mata ela, velho. Vamos lá, gente, ó. Agora a gente volta um pouquinho para a parte de cinemática. Aí aqui agora as meninas que estão entrando agora vão me perdoar, talvez vocês fiquem voando um pouquinho, mas vai ser natural, gente, natural. Porque assim, antes da gente ver MCU, nós vimos MRU e MRUV. Mas, assim, se vocês prestarem muita atenção mesmo, dá para vocês absorverem pelo menos uma parte disso. Depois, quando forem reestudar, conseguem de boa, viu? Aí depois a gente volta para a termologia, mas agora a gente vai para
cinemática de novo. Então, ó, pessoal, MCU é o nosso famoso, lindo e maravilhoso movimento circular uniforme. Então, se ele é circular, Lulu, isso implica dizer que ele vai acontecer em uma circunferência. Tá certo? Então, esses objetos eles vão ficar girando. Um exemplo de MCU é a roda gigante, é o pneu do carro, é o ventilador, aquela hélice que fica girando sempre em relação ao mesmo eixo. Aquilo ali você tem um MCU, que é movimento circular uniforme. No MU, no MRU, esse U aqui, que era de uniforme, o que era que ele representava para a gente? Quem era que ia ser o uniforme? MRU, a velocidade. Não é. Muito bem, a É. velocidade, ó. Aqui vai ser do mesmo jeito, ó. Tá vendo? A velocidade é que vai ser sempre uniforme. Tranquilo desse MCU. Ok. E aí, olha só, meninas e meninos, nós teremos aqui nesse MCU, se vocês perceberem, uma velocidade que ela vai mudar a sua direção e o seu sentido, dependendo de onde ela está. Porque, vejam só, quando ela está aqui em cima, percebam que esse objeto vai fugir para lá. E ele está sendo puxado. Deixa eu ver que barulho foi esse, gente. Luzinete que tá enchendo A o saco. velocidade é constante, né? Como? A velocidade é constante, né? Isso, muito bem. A velocidade é constante. Deixa eu botar ali, eu não tinha colocado, não. A velocidade constante. E aí, vejam só, quando a gente gira alguma coisa, aquilo ali ele fica querendo sair, ou seja, ele fica querendo voar. Então, se ele tá querendo voar, é porque a velocidade dele tá para cá, tá vendo, ó? Agora, quando ele vem para cá, mais para o lado, aí a velocidade já ficou para baixo, ou seja, ora está mudando o sentido e a direção dessa velocidade, mas ela será igual aqui, viu, gente? E outra coisa também, nós teremos uma força puxando esse carinha aqui para o centro. Professor, como assim? Não entendi. Gente, tudo que estiver fazendo curva ou círculo, você vai ter uma coisa chamada de aceleração centrípeta. Centrípeta vem de centro. Então, isso implica dizer que esse cara aqui vai ser puxado por uma força que a gente chama de aceleração centrípeta ou então força centrípeta que está puxando ele para lá. Daqui a pouco a gente estuda esses caras aqui. Força centrípeta só em dinâmica, então prestem muita atenção no MCU, porque a gente vai voltar a estudar força centrípeta em dinâmica. Aqui a gente vai estudar somente a aceleração, mas assim, elas vão ter módulos iguais, tá certo? Então, se estiver puxando a uma força de 10N, a aceleração também vai ser considerada 10 e assim por diante, tá? Que vai ser constante também. Então, ó, desse MCU, o que é que a gente precisa estudar? Eu até botei as observações aqui. O primeiro conceito que algumas pessoas vão lembrar, outras estão vendo agora, mas não se preocupem, tranquilo também da gente conseguir captar essas informações, é o período. Professor, o que é que significa esse danado desse período? Gente, período é o tempo que o objeto vai levar para dar uma volta completa. Por exemplo, olha, quantos dias a Terra demora para dar uma volta completa no Sol? 365 e 6 horas. Muito bem, E- aproximadamente. E Olha o 6 outro. horas, Giovana. Mas Agora a eu vou gente usar não uma conta coisa. assim. Mas, né, a pergunta dele foi quanto tempo leva. Então, tecnicamente, tem que contar, tá? Ele botou ali quanto? 365. Sabe ler? Ô, Fabrício, bota ali as 6 horas. Só dia pra cara de Giovana. Aí, chupe essa que é gostosa. Então, Ellen, faz cara feio para tua. Mas, gente, é isso. Ó. Então, se a Terra demora 300, leva aproximadamente 365 dias para dar um giro inteiro em torno do Sol, isso implica dizer que o período da Terra é de 365 dias, porque foi o tempo que ela levou para dar uma volta completa. Tá vendo? Isso é período. Então, vou repetir. Período é o tempo que um objeto leva para dar uma volta completa. E aí, na física, a gente diz que o período é o famoso tesão. Então, a representação vai ser o T maiúsculo, tesão. Quando a gente falar tesão, a gente sabe que é período. Tá certo? O próximo conceito é o conceito de frequência. Gente, frequência, a gente vai representar como sendo Fzinho, tá? Então, quando eu perguntar para vocês o que é frequência, vocês vão dizer que frequência é o número de voltas que um objeto dá em um determinado tempo. Por exemplo, olha só,
Se o período no caso, o período da Terra vai ser de 365 dias, se eu pegar e perguntar para vocês, então, quantas voltas a Terra daria em 730 dias? Vocês diriam que o período ia ser... vocês diriam que seriam quantas voltas? Se ele dá em 365, em 730 daria quanto? 2. 2, muito bem. Então, sendo 2, então, nesse caso aqui, olha só, 2 seriam 2 voltas dadas, tá vendo? Então, seria assim, 2 voltas dadas em um total, dividiu-se 2 voltas dadas em 300, no caso, em 730 dias. Então, quando eu estou falando, olha só, quando eu estou falando o número de voltas, eu estou falando da frequência que ele está dando ali. Então, no caso, vai ser ali, quando está falando de frequência, estou falando do número de voltas que ele está dando em um espaço de tempo total. E a gente escreve matematicamente assim, ó. A frequência vai ser N, que é o número de voltas. Vou botar aqui, ó. Número de voltas. E delta T vai ser tempo, tá certo? O espaço de tempo. E aí, na física, anotem no caderninho de vocês, na telha, no que vocês usarem aí para anotar, certo? Que as principais unidades de medida de frequência na física serão aqui o Hertz, que é o HZ, o HZ é Hertz, e RPM, que são rotações por minuto. Gente, Hertz é quando ele dá uma volta, se liga, é quando ele dá uma volta em 1 segundo, tá sendo caso quantas voltas ele está dando em 1 segundo. A cada 1 segundo, vamos supor, tal frequência é de 60 Hz. O que é que significa isso? Que ele está dando 60 giros, 60 voltas em 1 segundo. Se eu disser, o meu carro ele tem um motor de 300 RPMs, o que é que significa isso? Que o motor está dando 300 rotações, ou seja, 300 giros a cada minuto. Isso, inclusive, também, gente, vai falar sobre potência. Futuramente, quando a gente for estudar a parte de elétrica, a gente vai estudar também essa parte de potência, correlacionada aí à quantidade, ao número de rotações. Tá certo? Que, inclusive, a gente vai transformar, a gente vai converter o que nós chamamos de energia cinética, que é energia do movimento, em energia elétrica. Tranquilo? Agora, o que é que a gente pode fazer ainda? A gente pode correlacionar a frequência com o período, porque, olha só, a frequência eu também posso e eu devo escrevê-la da seguinte forma, ó. Se eu disser que o número de voltas é 1, o tempo que ele vai levar, ou seja, qual é o tempo necessário para um objeto dar uma volta completa? A gente chamou do que aqui atrás? Ó. Período. E o período, qual é a letra que representa ele? T. Muito bem. Então, ó, a gente pode dizer aqui que a frequência é o inverso do período, é 1 sobre Tzão. Tá vendo? Então, essa expressão a gente precisa anotar e precisa lembrar, tá? Que a frequência a gente pode escrever como sendo o inverso do período. Lembrando que período vai ser ali o tempo que ele vai usar para dar uma volta completa e a frequência vai ser o número de voltas em um determinado espaço de tempo. E as unidades de medida de frequência que nós mais vamos utilizar são Hertz e RPM. Hertz eu estou trabalhando em segundos, é quantas voltas que ele dá em 1 segundo, e RPM vai ser o tanto de rotações, que é a mesma coisa de volta, que ele vai dar em cada minuto. Para converter a mesma ideia, tá, gente? Lembra que 1 minuto é exatamente 60 segundos, tá vendo? Então, o que é que a gente faz? Quando eu quero transformar, olha só, de RPM para Hertz, eu vou dividir aqui. Se eu quiser transformar de Hertz para RPM, eu multiplico por 60. Então, vamos supor que eu diga para vocês aqui, ó, que a frequência, ela foi de 36 Hz. Se eu perguntar para vocês aqui agora, qual que será a frequência em RPM, a gente faz o que para transformar? A gente multiplica ou divide? Ó, ele está em Hertz, quero ir para RPM, ó, de volta. Isso, muito bem. Então, a gente pega e faz assim, ó, 36 vezes 60. Tá vendo? Não é isso, gente. Eita, não, gente, aqui nesse caso seria o contrário, né? É o contrário, desculpa. Ó. Anotei errado, ó. Meu Deus, cadê? Não, tá.
Tá, não, tá certo mesmo, é isso mesmo, gente. É isso mesmo. Doidei. Então, seria aqui a frequência, nesse caso, sendo igual a 36 vezes 6, dá quanto? 216. É isso? Isso, e bota o zero. Muito bem. Isso aí, muito bem. Então, isso implica dizer que a gente teria... Eita, e o zerinho, muito bem. Então, dá 2.160 rotações por minuto. Tá certo? Que seria a mesma coisa de 36 Hz. Se vocês perceberem, a maioria dos equipamentos vão estar ali sendo colocados sempre em Hertz, viu? E sim, gente, os equipamentos tendem a ser muito rápidos, viu? Muito, muito rápidos. Depois, olhem, quem tiver ventilador em casa, eu não sei se Clariogênia tem ventilador, mas se ela tiver ventilador em casa, porque esse povo só usa ar-condicionado, né? Mas se ela tiver, depois ela olhe lá quantos hertz que tem. Quanto mais hertz tiver o seu motor, mais potente ele é. A luz do mesmo jeito. A luz a gente não está vendo, não, mas a luz ela fica piscando, dando vários piscadozinhos. E essa velocidade que ela está piscando, a gente olha ali, a gente calcula como sendo hertz também. Fechou? E aí, se entendeu, ficou muito confuso. Às vezes eu confundo tanto, meu Deus. Mas eu me odeio, cara. Mentira, eu me amo. Que isso? Deu pra entender. Deu, né? Deixa eu passar adiante, então, ó. Cadê? Não, amor, não me odeio, não. Amor, odiar eu odeio você. Agora você eu odeio mesmo. Chega, eu me sinto bem, inclusive, só por lhe odiar. Tem dia que eu já acordo assim. Ai, gente, hoje eu tô com tanta vontade de odiar ela, hein? Ui, quando tiver a aula. Tanto que na segunda-feira eu fico muito feliz, porque eu sei que eu vou humilhar ela e vai ter a Deus para humilhar junto comigo. Nas quintas-feiras eu também fico muito feliz. Só não fico muito feliz nas sextas. Nas sextas eu tendo a ficar muito desanimado, porque eu sei que não vai ter ninguém para humilhar ele junto comigo, porque o resto aqui é tudo baba-ovo e medroso. Só é disso que tem coragem de falar. Agora, vejam só. Velocidade tangencial. Uma belezinha, né? Poxa, não é, velho. Aqui é gostosinho demais, ó. Professor, por que que a gente tá falando de velocidade tangencial? Por que que diabo ela tem esse nome? Ó? Deixa eu voltar aqui, rapidinho, ó. Perceba que quando a gente estava analisando essa velocidade, ela sempre estava tocando nessa circunferência em um único ponto, ó. Então, isso implica dizer que essa velocidade, ela é sempre tangente a essa nossa trajetória que vai se circular ali. Tá vendo? Vai ser sempre circular. Por isso que a gente diz que é tangencial, mas possa ser que a questão ela passe para vocês aqui como sendo velocidade linear. O Enem, Ellen, coisa feia. O Enem sempre chama de velocidade linear, viu? Então se liguem em relação a isso. Mas velocidade linear e tangencial é a mesma coisa. Aí vamos lá. Eu falei para vocês já em cinemática que velocidade é a divisão entre deslocamento e tempo, não é isso? Que é o tanto que ele andou no espaço de tempo, distância sobre tempo. Só que, gente, se essa criatura aqui, ela sempre vai ser circular, essa borda branca vai ser o quê do círculo aqui? Comprimento. Muito bem. Qual era a fórmula mesmo do comprimento do círculo? 2πr. Muito bem, 2πr. Ou seja, eu posso agora, lembrando que r é a distância, é do centro até a borda. Então, eu posso reescrever essa criatura, ó, dessa forma, ó. A velocidade, ela vai ser igual a 2πr vezes o ΔT. Tá vendo? Ó? O ΔT. Só que percebam aqui, quando eu faço aqui o comprimento, eu estou dando quantas voltas? Um comprimento todo são quantas voltas? Saiu daqui. Uma. Então, o ΔT tem que ser o espaço de tempo que demorou a dar uma volta. Quem é o tempo que demorou para dar uma volta? O período. Muito bem, que é o tesão, ó. Então, ó, a primeira variação que a gente tem aqui é que a velocidade tangencial, que é a linear, que eu chamo de Vzinho, pode ser 2πr dividido por t, por tesão, né, no caso. Tá vendo? Só que eu disse para vocês quem era a frequência. Eu podia escrever a frequência em função... 1 sobre t. Muito bem, 1 sobre t. Ei, Lulu, se eu pegar esse t aqui, eu posso mandar ele para o outro lado como, t? Multiplicando. Então, fica tesão vezes F igual a 1. Deixando o tesão de um lado, vai ficar quem ali, Lulu, do outro lado? F, dividindo. Muito bem. Isso aí, muito bem, 1 sobre F. Então, eu vou trocar isso aqui, tá vendo? T por 1 sobre F. Olha como é que vai ficar aqui, gente. Que é outra variação, ó. O ruim de MCU é isso, mas eu preciso que vocês entendam. É melhor entender o assunto do que decorar, viu? Aqui eu estou mostrando a vocês como é que a gente faz para chegar nessas fórmulas todas. Então, a velocidade eu também posso escrever assim, ó. 2πr dividido, olha,
pelo inverso da frequência. Vocês concordam comigo que esse T aqui, ó, que esse T, a gente pode, vou até colocar assim, então, ó, 1 sobre F. Quem lembra como é que a gente faz para resolver divisão de frações? Repete a primeira e multiplica pela essa segunda. Muito bem, então Ave fica 2πr vezes F sobre 1, ou seja, a velocidade aqui, Gil, a gente pode escrever assim, ó, 2πr vezes a frequência, outra variação, tá vendo? Então, nós temos essas duas variações aqui, duas principais variações da fórmula de velocidade tangencial. Diz aí se entendeu, ou se ficou muito complexo. de boa. De boa, né? Aqui a gente precisa lembrar disso. Tirei print rapidinho, aí para eu poder passar, ó, vou passar em 5, 4, 3, 2 e 1. Ó, passando agora, para a gente estudar a velocidade angular. Notem, velocidade tangencial, eu estou levando em consideração o comprimento, porque é linear. Já angular, eu estou levando em consideração, ó, todo o ângulo interno que está aqui. Então, a velocidade angular, inclusive, gente, ela é representada por essa letra que parece um W, mas, na verdade, é a letra ômega, viu? Isso aqui é uma letra grega ômega. A gente diz que ele vai ser, ó, eu estou chamando esse ângulo central aqui de delta teta. Então, a gente diz que é o deslocamento, ou seja, o deslocamento angular, que é o delta teta, que vai ser o ângulo que ele vai andar dividido pelo tempo. Aí, a unidade de medida, a gente vai ter que usar um pouquinho de trigonometria. Aí vai ser radiano por conta do ângulo, dividido por segundo. Mas a gente pode ter também, Giovana, grau por segundo, que é a mesma coisa, viu? Ó. No caso, assim, não a mesma coisa, mas pode ser usado porque grau também é unidade de medida de ângulo. Mas, assim, no Enem, sendo bem sincero com vocês, quando cai velocidade angular, vem sempre em radiano por segundo. Então, já se prepare em relação a isso, viu? Aí, lembra lá que para transformar de grau para radiano, a gente lembra que 180 graus vão ser exatamente π radiano. Então, vai ser, inclusive, π, tá certo? Vou botar até aqui, ó, π rad. Então, quando vocês precisarem fazer a conversão, vocês usam essa relação aqui, viu? Se precisar, eu acho bem difícil. Em questão de vestibular, precisa, não é nem não, é nem já traz logo em radiana, vocês precisam se ligar nisso. Mas, ó, a gente pode também escrever essa formulazinha aqui, que vai ser da velocidade angular da seguinte forma, ó. Se a gente der uma volta completa, ela não vai andar esse ângulo todinho aqui, ó. Uma volta completa tem quantos graus na circunferência? 360. Muito bem. Então, 360 graus, não sei quantos radianos. Se 180 é 1π. 2π. Muito bem. Então, 2π. Então, vai ficar assim, ó. 2π. Aí, qual é o tempo que ele leva para dar uma volta completa? O período. Muito bem, ó. Tesão, tá vendo? Então, essa aqui é a primeira fórmula que a gente tem da velocidade angular. Mas a gente tem também essa daqui, gente, ó. 2π vezes f. Professor, por que vezes f? Porque a gente lembra que a frequência no mesmo foi a mesma situação lá de trás, ó. A frequência é 1 sobre tesão, tá vendo? Nem lembrava como transformar em radiano. Pois lembre, amor, lembre que eu vou passar bem muita. Só porque você não lembra, eu vou passar bem muita questão dessas de conversão. Quero ver você se ferrar e se frustrar toda na hora que estiver fazendo as questões. Porque eu amo a sua infelicidade é a minha felicidade. Amo. Tá vendo aqui, Elinzinha? Tu entendeu? Eu já acordei feliz, não foi, Ellen? Jesus, chamando ele de filho, ele ter nascido de uma coisa que nem você. Ei, respeita. Ei, Ellen, você nunca mais. Respeite ele, viu? Mais desrespeita a minha mãe. Tá certo? Porque próxima vez que você fizer isso, você tá fora do curso. Eu avisei só uma vez. Você tá me chamando, tá dizendo que eu sou seu filho. Não, minha filha, você tá chamando a minha mãe do quê? Ixi, mas menino. Tá vendo, né? E saudade da época que o pessoal respeitava os professores. Mas é isso, ó, deu para entender, né? Sim. A gente vai passar, então, para a próxima aqui, ó. Agora, ó. Ah, Maria, mas não. É porque a gente agora tem a relação, menino. Eita, calma. Deixa como é de sair estressado. Depois dessa, a gente vai passar para... É porque já vai dar quase 7h40.
E tu tá com pressa, tu vai pra onde hoje? Porque, Ainda vou ali no Bar porque das tu não Primas. sai. Porque tu não Uhum. sai. Tu passa o dia inteiro em casa. E quando sai, é com a família. Tu não tem muito o que fazer. Então, só da gente estar aqui Ô, conversando Fábio, já é suficiente hoje. você falou que o MCU tem a velocidade constante e tudo mais, que tem a força centrípeta. Isso acontece com o planeta Terra? Também, Gil. Enquanto ele gira, tipo, tem uma força que aponta para o centro. Isso tem, É a Gil. gravidade, né? A gravidade, justamente. Nossa, que burra! Ei, Gil. É E como, justamente. minha filha? E como? Ei, Gil, inclusive por isso que. Hoje, ei, tu sabe, a gente às vezes diz que. Pronto, por isso, Gil, que a galera diz que o movimento de rotação da Terra não é circular, é elíptica. Por quê? Porque, nota, se fosse circular, Gil, a distância não seria sempre a mesma. Então, vamos supor, o Sol estaria aqui no centro e a Terra estaria em órbita aqui girando, não era isso? Ó. Então, todos os anos teriam basicamente 365 dias. Mas nós temos um negócio chamado de ano, que é ano bi. Sexta, esse ano. Isso, muito bem, porque a nossa órbita, ela é mais elíptica, olha. Aí tem momentos que ela vai demorar mais, porque ela vai dar uma deformada. Ora ela tá assim, aí ora ela dá uma deformadazinha, gente. Eita, cadê? Eu estudei isso numa disciplina chamada de topologia. Aí ora ela dá uma deformada assim, tá vendo, Gil? Ela fica um pouco mais longa, mais fina. Aí vai ser o ano bissexto, é uma coisa bem louca, velho, isso aqui. E tem gente que diz que quer fazer astronomia, viu? O auge, eu estava tentando formular a pergunta na minha cabeça, né? Nem me veio que era gravidade, senhor. Ei, Olha, mas amigo, pediram para voltar o slide anterior. eita, posso, aqui. Tá, Ana, aí você, tá, Ana, até agora. Tu acha que tu vai precisar, assim, correr atrás de muita coisa para acompanhar? Ou tu acha que aqui, até então, tá dando para acompanhar? Como é? Ai, meu Deus, cadê? Tá tranquilo até agora, não tá? Pronto, muito bem. As minhas sempre fiquem me dando feedback, viu? E voltem para assistir as aulas anteriores, viu, gente? Se organizem, botem no planejamento de vocês aí, que dá certo, viu? E qualquer coisa, gente, pode mandar pergunta. Eu vou adicionar vocês ao grupo, aí qualquer dúvida vocês podem perguntar lá, que os meninos respondem também, viu? Eles são bonzinhos, eles. Aí, se precisar, eles ajudam, viu? Let's go, então, vamos lá. Agora, gente, prestem atenção. A gente disse que a velocidade linear, que é a tangencial, é 2πr sobre tesão, e a velocidade angular é 2πr tesão. Não era frequência, não? Que multiplicava? Que era 2π, aí Isso, vezes a frequência. isso, desculpa, Clarinha. Eita, a Clarinha me dando fecho, velho. Ei, essa daí aprendeu mesmo, velho. Aí é minha estudante, velho. Tu é doida. É porque eu fiquei chocado com a menina dizendo aqui que vocês são adestrados. E aí, Clarinha, tu acha o que disso? Onde é que esse cachorro desta, pelo amor de Deus, vão virar lata dessa? Fabrício, não tem essa. Você acabou de corrigir a fórmula? Eu botei. Quando eu fui escrever, sabe, eu vi por que tá um T? Em vez de T. Mas assim, Não eu é? só ainda vou para Fabrício notar, porque eu não vou humilhar ele. Brincadeira. Eita, velho. E Clarinha já Não vou humilhar na mente dela. humilhou sim. Humilhou e é isso aí. Na mente dela. Eu vou me vingar. Fabrício, Eu vai vou- botar. Pode colocar só, tipo, 2π vezes F nessa aí? Nessa Ou daqui? só vai. Ou Não, só vai. Tipo, nessa outra, na angular. sim, sim. Não, na angular é só 2π mesmo, porque ela não vai relacionar ao raio, não, viu? Porque lembra, ó, tá vendo? Tá Ela bom. não relaciona ao raio, tranquilo? Somente ao ângulo mesmo. Seria 2π. Então, gente, ó, se elas duas são essas criaturinhas aqui, olha só. Se vocês perceberem aqui, o que é que eu posso fazer nessa angular? Ó, eu posso pegar esse tesão e passar ele para o outro lado como, hein? Está dividindo? Multiplicando. Multiplicando. Muito bem. Então, a gente sabe, veja só, a gente pode dizer que
O ômega, que é o W, né, vezes T, isso daqui é igual a 2π. Então, espelhando, eu posso dizer que 2π é igual ao ômega vezes T. Olha, então, nessa daqui de velocidade, eu posso trocar, não posso não? Que a relação que a gente tem entre velocidade linear e angular, olha, vai ser o 2π, que eu vou trocar aqui, ó, por ômega tesão vezes R sobre tesão. Gente, tesão em cima, tesão embaixo. Pode fazer o quê com tesão? Corta. Corta. Muito bem. Então, a relação aqui, gente. A velocidade linear é a angular multiplicada pelo raio. Vocês vão precisar disso aqui no Enem, viu? Vou até botar aqui, ó. Enem precisa. E não vai precisar pouco, não. Vai precisar muito, viu? Nossa, vai precisar tanto que você Aquele tem que... negócio das engrenagens. Também, Gil. É aquela parada das engrenagens. Olha, que inclusive já seria a próxima parte. Mas eu acredito, Gil, que a engrenagem eu vou deixar para passar. Volta aí. Fabrício, Obrigado. eu odeio Mal engrenagem. mudar a pega. Fabrício, eu odeio engrenagem. Engrenagem. Não, Muito ruim. a coisa é que você vai amar a engrenagem. Eu fico toda doida fazendo esse Não, negócio. É eu vou horrível, é horrível. Não, horrível. não é não. Não é não. Eu Eu vou me fazer. lembro na época que eu estudei isso no primeiro ano, foi o assunto que eu. Foi o único assunto que eu não tirei nota boa no primeiro ano desse negócio. Horrível, chato demais lá. Não é, eu vou fazer vocês todos aqui virarem cadelinhas das engrenagens e das polias. É impossível. Ela já é cadelinha, mas é impossível ela se adestrar, entendeu? Para essas coisas. Não, ela é bicho silvestre. Eu tô falando de quem realmente tem jeito, de quem não tem, não entra aqui no jogo, não. Aqueles cachorros que não foram domesticados, nem virar lá, cachorro do mato. Cachorro, isso aí, sei lá o que é que saía. Isso aí pra mim é um ser. Criatura. Sabe É, aqueles. Sabe os anjos que caíram junto com o Lúcifer? Foi um terço, Sim. foi um quarto, uma Eu acho. metade, sei lá, se foi uma parcela que caíram junto com ele, pode ser que seja. Pode ser ainda, né? Uma Mas coisa que às vezes eu fico raciocinando na minha cabeça. Será que, tipo, as entidades que o povo tipo, fala, tipo, mula sem cabeça, lobisomem, boto cor-de-rosa, não seriam esses anjos que caíram junto com o Lúcifer? Tipo, aí caíram um bocado de canto e se transformaram nesses bichos. Você xingando o folclore brasileiro. Não, mas vai que. Pense se não faz sentido. ai, sei lá, isso agora, não sei, achei tão não sei, achei errado dizer isso. Não, sei lá. Vai que são criaturas místicas, poderosas. Vai Mas que não um anjo é poderoso. né? Agora estão esculhambando aí o folclore, toda uma cultura. Eu não É. entendi a Assim, história da mula sem depende do cabeça. ponto de vista, pô, porque até a maioria das lendas folclóricas são invenções dos mais velhos que acabou sendo tomada no decorrer do tempo. Então, isso depende do ponto de vista também. Vai que, né? Vai que, verdade, vai que, ó. É mesmo, viu? Fez total Fabrício, sentido o que a pessoa falou. Oi. sabe a história da mula sem cabeça? Porque até hoje eu fico meio assim. Eu nunca entendi direito a mula sem cabeça. Ei, também. E eu assisti Psyche do Pica-Pau Amarelo, até hoje eu não entendi. A mula sem cabeça é uma mulher que casa com o padre, aí parece que vira mula sem cabeça. Esse dia Ela é cada coisa. castigada por levar o padre a pecar. Basicamente, ela levou o padre a pecar e foi castigada, se tornando mula sem cabeça. Ele que quis e a mulher quer castigar. Eu digo aí, só a mulher, né, que foi Só castigada. ela quem se lasca. Ai, Enquanto gente. o padre foi, fez o que quis, O gozou, padre, tava coitado, foi tranquilo. seduzido. Mas convenhamos, né, Deus, também, né? Você sabe que mulher é diabo, né, velho? Realmente é complicado. Então a gente também tira. Realmente, desde o confim do tempo, ela induziu Adão a comer o fruto proibido. Já sabemos que não presta. Adão tinha livre-arbítrio. Ele quis comer porque quis. Não, ele obedeceu a mulher, que era para ela não ficar Não, brava não. com Ele ele. tinha E o que livre-arbítrio. aconteceu? Todo mundo se lascou de tabela. Bora lá, que eu vou só explicar essa parte e vou liberar vocês já. Ó, gente, a aceleração centrípeta é aquela aceleração, gente, que puxa para o centro, viu? Daqui a pouco também eu tenho que ir para o apex, ó. É a aceleração, gente, que vai puxar para o centro. Bora dar uma estudada rapidinho nessa aceleração, gente. Essa aceleração, se a questão perguntar para vocês qual é a direção, vocês vão dizer que é radial.
Radial por quê? Porque ela está puxando para o raio, ou seja, está indo para o raio em direção ao centro, tá vendo? E o sentido, vocês vão dizer, claro, ela vai para o centro. E o cálculo dela, gente, vocês vão fazer usando essa fórmula aqui, ó, vai ser a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio. Mas notem que a velocidade tangencial é aquilo ali que a gente viu atrás, velocidade angular vezes o raio, ou seja, a aceleração centrípeta pode ser também, olha, a velocidade angular vezes o raio, tudo isso ao quadrado, dividido pelo raio, olha, dividido pelo raio. A gente já viu isso daqui em potenciação, que todo mundo recebe o expoente, então fica ômega ao quadrado vezes r quadrado sobre r. Dá para simplificar isso aqui, então a aceleração centrípeta também pode ser a velocidade angular ao quadrado multiplicada pelo raio. Então isso aqui é outra relação que vocês precisam lembrar. Tranquilo? Que é bem interessante. Bora aqui para a gente fazer umas questões e eu já libero, porque a outra ali já está com uma pressa que eu nunca vi essa pressa dela. Que eu não sei para que lugar ela vai, não sei se vai usar droga. Deixa eu botar aqui, ó. Ai, meu Deus, cadê? Eita, como é que eu vou? Aqui, tem como sim. E eu daqui a pouco tenho que ir para o Apex, meu Deus do céu. Gente, ó, a primeira questãozinha, deixa eu responder com vocês, depois vocês reveem, tá? A aula, se precisar, que eu vou responder um pouquinho mais rápido, ó. Ela fala assim, ó. Um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante, de modo que seus pneus rodam sem qualquer deslizamento na pista, ou seja, informação irrelevante. Cada pneu tem diâmetro de 0,5. Então, gente, se o diâmetro é 0,5, o raio tem que ser quanto? 1, né? Não, o diâmetro Não, é o dobro. 25. 5, muito bem. Isso mesmo, metro. Aí fala assim, um medidor colocado em um deles registra uma frequência de 840 RPM. Então, ó, o F aqui vai ser 840 RPM. A velocidade do automóvel é em 3π metros por segundo. Gente, se tem π, ele está pedindo a velocidade angular ou a linear. Qual é a que vai usar π? Angular? Angular. E a fórmula da angular era 2πr vezes a frequência. Não era isso aqui? A fórmula? Agora a gente vai ter que fazer aqui a substituição. Tem que transformar o RPM. Não é R. Olha, porque ó, a frequência, se vocês forem perceber aqui... Eita, não, a angular não tem o R, não. É só 2πr, ou só 2πf. 2πf. Olha, eita, Clarinha já ia me dar o fecho. Já. Eu cheguei a ouvir ela dando fecho, deixa eu logo corrigir antes que ela me dê o fecho aqui. Que, é claro, a gente é dessas que humilha o professor na sala de aula. Que ódio, velho. Só porque o professor é negro. Se fosse branco, eu duvido que ela tinha corrigido. Se fosse um Emanuel aqui, ela não teria falado nada. Porque é branco. Mas é assim mesmo. Meu Deus. Clarinha, como é que eu transformei de RPM para Hertz? Eu faço o quê? É dividir por 60? Você divide por 60. Muito bem, isso mesmo. Então fica 840 dividido por 60, corta. 84 por 6 dá 4, dá 14 Hz, ó. Gente, por que é que eu estou transformando em Hertz? Porque aqui tem segundo, ó. Tá vendo, Ellen? Toda vez que tiver segundo, transforma para Hertz. Então fica assim, ó. 2π vezes o F. O F é 14, ó. Então fica 2 vezes 14, 28. 28π metros por segundo, ó. Cadê? 28? Não. Aqui é dividido. Eita, meu Deus. Ô burrice, viu? Ô burrice. Não, é não, né, gente? É vezes o F mesmo, né? Não é isso, É gente? vezes F mesmo. Isso, é Oxente. vezes F, né? É vezes. Então, eu tô achando que eles erraram. Não era pra ter botado o pi, olha. Ou era, gente. Na verdade, Fabrício, eu achei, deu 7. né? Isso é porque, na verdade, a velocidade aqui vai ser a velocidade angular mesmo, olha. Vai ser a velocidade, ou vai ser a velocidade linear. Olha, oh meu Deus do céu. Que vai ser a 2, Tangencial. é isso, que é a tangencial, vezes o F. Agora sim, ó. 2π vezes o R, que dá 0,25, vezes a frequência que a gente fez, deu 14 Hz. Olha, desculpa, viu, gente? Vezes o 14. Então, vai ficar 2 vezes 0,5, dá 0,25, dá 0,5, vezes 14π. Aqui vai dar
7, né? Porque multiplicar por 0,5 é dividir por 2. Então, vai ficar aqui 7 metros por segundo, ó. Letra E de Eca Ellen Cebosa. Ó. Gentinha, vou ter que liberar vocês, viu? Vem cá, por que que mudou de angular para tangencial mesmo? Porque ele passou para a gente o ângulo, tá vendo? Ele passou para a gente o raio, Gil. Quando ele passar o raio ou o diâmetro, a gente vai determinar sempre a linear, viu? Ó, deixa eu E botar o ângulo angular. isso, justo. Ó. Com o raio, a gente sempre vai para a tangencial. Tá certo? E quando a gente tiver o ângulo, ó, aí a gente vai para angular. Ele poderia ter dito assim, Gil, ó, ela percorreu uma distância angular de 45 π, por exemplo. Aí a gente usaria angular. Tranquilo? Tá certo. Obrigada, Pronto, gente. Gabi. É isso, nada. Cheirinho, cheirinho. Até a próxima. Qualquer coisa, falem comigo, viu? Tchau, Fabrício.